Alô galera, alô pessoal, estamos chegando para analisarmos a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada do retorno, que teve 3 jogos neste domingo. Segue o líder, o São Paulo bateu em casa o Sport Recife por 1-0. Esse cara aqui, o Luciano, ex-Grêmio, fez o gol da vitória do São Paulo. O Grêmio na Arena atropelou o Vasco da Gama, coitado do Vasco, na zona de rebaixamento. Esse cara aqui, Diego Souza, marcou 2 dos 4 gols do Grêmio. E lá em BH, empate em 2-2 do Inter com o Atlético Mineiro. O Yuri Alberto marcou o primeiro gol do Internacional na partida. O Inter saiu na frente, tomou a virada, depois o Peglo acabou empatando o jogo no segundo tempo, quase no final da partida. Vou analisar principalmente a rodada, mas principalmente esses 3 jogos aqui e São Paulo, em especial o São Paulo, o Grêmio também, o Internacional. Antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no Plantão do Paulinho. Faça sua inscrição no canal do Paulinho, não esqueça de fazer sua inscrição. Não esqueça também de ativar as notificações, de tocar o sininho para você receber as novidades do Plantão do Paulinho. E claro, dá um like, dá um joinha, dá um like, dá um joinha pro Paulinho, tá bom, pessoal? Então, roda a vinheta. A classificação está na tela para você. Lembrando que nessa segunda-feira tem um complemento da 24ª rodada, 8 da noite, lá em Goiânia, o clássico goiano entre Atlético e Goiás. O São Paulo é líder, cada vez mais líder. Passou hoje pelo Sport Recife, venceu por 1-0. Luciano marcou o gol da vitória do São Paulo, que chega a 47 pontos na tabela. Tem um jogo atrasado ainda por fazer. Na próxima quarta-feira, no Morumbi, recebe o Botafogo. O Botafogo está lá embaixo, é vice-lanterna, tem apenas 20 pontos na tabela, o Botafogo. E o São Paulo, com a vitória, chegou a 68% de aproveitamento. Se o São Paulo mantiver o aproveitamento atual, lá no final do campeonato, na 38ª rodada, vai fechar com 78 pontos na tabela. São Paulo que está há 16 jogos sem perder no Brasileiro, a sequência invicta tem 9 vitórias e 7 empates. E para ter uma ideia, nas últimas 21 rodadas, o São Paulo tem apenas uma derrota, que foi a derrota para o Galo Mineiro na 7ª rodada ainda, perdeu por 3-0 em BH, naquele jogo em que a partida estava 0-0, o Luciano marcou o gol do São Paulo, foi marcado impedimento, o VAR errou na análise, confirmando o impedimento do Luciano, que não estava, depois até Leonardo Gaciba, comandante da arbitragem brasileira, veio a público dizer que o quinteto de arbitragem, juntamente com o VAR, acabaram errando naquela marcação de impedimento. O jogo seguiu, aí o Galo venceu por 3-0, foi a última derrota do São Paulo no Brasileiro, portanto, lá na 7ª rodada, o São Paulo foi o time que menos perdeu, até agora apenas 2 derrotas, portanto, há 16 rodadas seguidas, o São Paulo não sabe o que é perder no Brasileiro. Eu estou colocando o São Paulo como franco favorito para conquistar a competição na temporada. Hoje ele tem 47 pontos, faz jogo atrasado contra o Botafogo na próxima quarta-feira no Morumbi. A tendência é que vença a partida e vencendo vai a 50 pontos. Nesse momento tem 4 de vantagem sobre o Galo Mineiro, 47-43. Vencendo o Botafogo na próxima quarta-feira, na próxima rodada, o São Paulo vai abrir simplesmente aqui 7 pontos de diferença na Série A do Brasileiro. O Galo Mineiro, que empatou com o Internacional, 2-2 hoje no Mineirão, ocupa a 2ª posição na tabela, mas já está ao alcance aqui do Flamengo, ao alcance também do Grêmio, na pontuação. Lembrando que o Galo tem 24 jogos já feitos, contra 23 do Flamengo, 23 também da equipe do Grêmio. O Grêmio tem esse jogo atrasado, na verdade com o próprio Flamengo aqui. Não tem data marcada ainda para acontecer essa partida, porque não há datas disponíveis para o Grêmio. Para ter uma ideia, o Grêmio vai jogar, como diz Muricy Ramalho, carta domingo até o final do ano. Grêmio e Flamengo, jogo atrasado, só vai acontecer pela 23ª rodada no próximo ano, lá na virada do ano, somente em 2021. Por falar no Grêmio, pessoal, o Grêmio veio uma tocada numa balada muito boa. Mais do que não perder, o Grêmio voltou a jogar um bom futebol, atropelou nesse domingo, na Arena, o Vasco da Gama por 4-0, mas o mais importante, mais do que a goleada por 4-0, teve gol do Pinares, o primeiro dele com a camisa do Grêmio, teve 2 gols
do Diego Souza, mas mais do que isso foi que o Grêmio voltou a jogar bem. Aliás, não foi só nesse jogo. O Grêmio já tem jogado bem aí nas últimas partidas, portanto, o Grêmio retomou o seu bom futebol. 16 jogos sem derrota do Grêmio na temporada, na sequência agora, computando jogos aí no Brasileiro, da Libertadores da América e também da Copa do Brasil. Nesta série invicta do Grêmio, de 16 partidas, são 13 vitórias e 13 empates. E só no Brasileiro, o Grêmio já não perde há 9 jogos. No Brasileiro, nessas últimas 9 partidas do Grêmio, são 7 vitórias, 2 empates, 85% de aproveitamento. O Grêmio tem nestas últimas rodadas, perdeu para o Santos em 11 de outubro na Vila por 2-0, de lá para cá não perdeu mais, foram 9 jogos com 7 vitórias, portanto, e 2 empates. O Grêmio com 40 pontos, se vencer o Flamengo no jogo atrasado, vai a 43 e junta ali no Galo Mineiro, mas repito, não tem data para acontecer essa partida do Grêmio contra a equipe do Flamengo no jogo atrasado. O Fluminense cresceu na rodada também, acabou batendo em casa no sábado a equipe do Atlético Paranaense por 3-1. Campanha muito boa do Fluminense, ninguém dava nada, ninguém apostava no Fluminense do Odair Hellmann. O Fluminense já tem 39 pontos, 54% de aproveitamento. Quem está mal, o momento é ruim do Internacional, que fez hoje uma boa partida. Aliás, o Inter jogou muito bem hoje contra a equipe do Atlético Mineiro, principalmente no segundo tempo. Foi um bom segundo tempo do Internacional. Claro que o Galo perdeu várias oportunidades, mas o Inter, comparado ao próprio Internacional, melhorou das últimas partidas. Só que o problema é o seguinte, o Internacional, o Inter que não vence agora 7 jogos, porque foi empate hoje com o Galo Mineiro em 2-2, bom resultado, mas foi empate. O Inter que não vence as 7 partidas no Brasileiro, a sequência sem vitórias do Inter no Brasileiro tem 4 empates e 3 derrotas. Nessas últimas 7 rodadas o Inter tem apenas 19% de aproveitamento, tanto é que o Inter caiu. Na 17ª rodada, por exemplo, quando aconteceu a última vitória do Inter, 2-0 para cima do Vasco no Beira-Rio, o Inter estava na primeira posição, tinha 34 pontos na tabela. Passaram-se 7 rodadas, o Inter não venceu mais, somou apenas 4 pontos, chegou a 38 e nessas últimas 7 rodadas o Inter tem 19% de aproveitamento. Portanto, o Internacional que caiu da primeira para até a 6ª posição. Aliás, esse aqui é o pior momento do Inter na competição. Até hoje jamais... Estamos na 24ª rodada, estamos fechando, na verdade, a 24ª rodada. Até hoje o Inter jamais tinha sido 6º colocado. O Inter que em 10 rodadas foi líder, em outras 8 rodadas terminou na 2ª posição, em 2 rodadas foi terceiro, em 2 rodadas foi 4º colocado e na primeira rodada havia sido 5º colocado. E pela primeira vez, portanto, nesse Brasileiro, o Inter fecha uma rodada na 6ª posição, mas ainda na zona de classificação, a próxima Copa Libertadores da América. A turma de baixo, pessoal, hein? Olha só, 2 grandes, se colocar o Curitiba que foi campeão brasileiro, estão 3 grandes aqui entre os 4 últimos na tabela. O Vasco da Gama 24, o Curitiba 21, Botafogo 20 pontos, o Goiás com 16. Realmente aqui a turma de baixo está brigando e brigando feio. O Sport Recife perdeu para o São Paulo, tem 1 ponto a mais que o Vasco da Gama e tem também um jogo a mais. O Vasco tem um jogo atrasado, o problema é que o jogo atrasado do Vasco da Gama é contra o Palmeiras da primeira rodada ainda. Imagina só, vai enfrentar o Palmeiras, jogo atrasado, em São Paulo. O Palmeiras aqui, que é o 7º colocado, tem 38 pontos, mesma pontuação do Inter, mas como o Inter tem saldo 11 contra saldo 10, por isso que o Inter no momento ocupa a 6ª posição na tabela. Confirmando a parte de baixo da tabela, Goiás, Botafogo, Curitiba e Vasco seriam hoje os 4 rebaixados à Série B da próxima temporada. Rodada no Brasileiro, somente no próximo final de semana. Lembrando que na quarta-feira tem jogo atrasado no Morumbi entre o São Paulo e o Botafogo. A dupla Grenal volta a jogar no sábado. O Inter, 7 da noite no Beira-Rio contra a equipe do Botafogo. E o Grêmio, às 9 da noite em Goiânia contra o Lanterna. Goiás são os próximos jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Não esqueça de ativar as notificações do canal do Paulinho, do Plantão do Paulinho, para receber as novidades do canal. Toca o sininho para você receber as novidades do canal. Não esqueça também de fazer a sua inscrição no canal do Paulinho, no Plantão do Paulinho. E é claro, sempre dando aquele não é dislike não, dando aquele like, o joinha pro Paulinho, tá bom, pessoal? Forte abraço, até mais!